Saudações a todos! Hoje retomaremos as nossas leituras comentadas com a leitura comentada do nosso artigo 90 anos do estrangeiro, publicado no Jornal Cultural O Lince, de Aparecida, São Paulo, no ano de 2016, na edição de novembro-dezembro de 2016. Esse foi, aliás, o segundo artigo que escrevemos e publicamos sobre o tão grande quanto injusta e criminosamente olvidado Romance Estrangeiro, de Plínio Salgado, tendo sido o primeiro um artigo intitulado 80 anos do estrangeiro e publicado no jornal literário Linguagem Viva de São Paulo, sendo a propósito o primeiro artigo que tivemos a honra de ver estampado neste excelente periódico da capital paulista. Bem, vamos lá. 90 anos do estrangeiro. Há 90 anos, agora já 95, foi publicada pelo editorial Hélios Limitada de São Paulo, uma das mais importantes e injustamente esquecidas obras, não apenas do chamado modernismo, mas de toda a literatura brasileira. Esta obra não é senão o romance O Estrangeiro, de Plínio Salgado. Nascido na pequena, bucólica e tradicional cidade de São Bento do Sapucaí, nas faldas da Serra da Mantiqueira, na região do Vale do Paraíba Paulista, em 1895, ao publicar O Estrangeiro, no início do ano de 1926, era Plínio Salgado já um poeta e pensador de prestígio nos meios intelectuais paulistanos, aliás, não apenas paulistanos, como paulistas em geral, sendo ainda um jornalista consagrado, ex-redator dos jornais A Gazeta e Correio Paulistano, ambos da capital paulista, e ambos também jornais de grande importância na época, de grande prestígio e grande circulação. Tinha colaborado, ademais, com trabalhos em prosa e em verso, em periódicos como a Revista do Brasil, de Monteiro Lobato, e as revistas Claxon, Novíssima, o Ipiranga e a Garoa, todos da cidade de São Paulo. Antes de se mudar para Pauliceia, colaborar em seu pequenino burgo natal, na Folha Cidade de São Bento, de que fora também diretor, tendo ainda ali fundado e dirigido os jornais Correio de São Bento e Alvor, este último periódico oficial do Externato São Luís, no qual lecionara diferentes disciplinas e ocupara o cargo de secretário. Aliás, ele não fora só professor e secretário do Externato São Luís, como também seu fundador, ao lado de seu grande amigo Genésio, o doutor Genésio Cândido Pereira, pai do doutor Genésio Cândido Pereira Filho, sobre quem, aliás, já fizemos uma live neste canal. O Estrangeiro, ou O Estrangeiro com X, como se escrevia naquele tempo, foi o primeiro romance escrito por Plínio Salgado, que depois dele escreveria os romances O Esperado, 1931, O Cavaleiro de Tararé, 1933, A Voz do Oeste, 1934, Trepandé, 1972, Trepandé, na verdade, escrito no final da década de 30 e publicado apenas em 72, tendo, porém, uma parte dele sido publicada em 1939 na magnífica revista Cadernos da Hora Presente,
fundada e dirigida por Tasso da Silveira, sendo, aliás, o trecho do romance publicado na revista Caderno da Hora Presente, ilustrado por ninguém menos que Anita Malfatti, que era, aliás, amiga de Plínio Salgado e admiradora de sua obra não apenas literária, como também política. E O Dono do Mundo, 1999, este último nunca terminado e publicado postumamente pelas edições GRD de Gumersindo Rocha Dória. Gumersindo Rocha Dória, que aliás faleceu recentemente e sobre quem também fizemos uma live neste canal. E esse romance incompleto e póstumo, Dono do Mundo, é um romance de ficção científica, cumprindo lembrar que o senhor Gumersindo Rocha Dória é, na verdade, como dissemos, o verdadeiro Pedro Álvares Cabral da ficção científica no Brasil. Não foi, contudo, Estrangeiro o primeiro livro de Plínio Salgado. Foi, inegavelmente, o primeiro romance de Plínio Salgado, mas não o primeiro livro de Plínio Salgado, que antes desta magna obra dera estampa o opúsculo A Bélgica, 1918, o livro de poemas Tabor, 1919, que merecera elogios da Revista do Brasil e do Correio Paulistano, e, por fim, a obra A Boa Nova, 1921, em que havia tratado de assuntos bíblicos. Em novembro de 1921, quando já era redator do Correio Paulistano e já havia aderido no campo literário ao chamado modernismo, Plínio Salgado realizou uma viagem à região da Araraquarense, acompanhando o doutor Alarico Silveira, irmão de meu trisavô Valdomiro Silveira, e o professor Guilherme Kuhlmann, respectivamente secretário do Interior e diretor-geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo. Tal viagem inspirou Plínio a escrever um belo artigo no Correio Paulistano, intitulado A Terra Jovem, e também o romance O Estrangeiro, como ressaltou o próprio escritor sambentista Plínio Salgado, em entrevista dada a Silveira Peixoto, entrevista que consta da obra Falam os Escritores, de Silveira Peixoto. Se a ideia mestra de O Estrangeiro somente se tornou definitiva no decorrer da mencionada viagem à zona da Araraquarense, o aludido romance teve sua gênese, porém, na inquietação inspirada em Plínio Salgado pela leitura de autores espiritualistas como Farias Brito, Jackson de Figueiredo e Almeida Magalhães, e sadiamente nacionalistas como Euclides da Cunha e Alberto Torres. Reconduzido à fé cristã católica, em fins da década de 1910, em larga medida pelo estudo das obras dos três primeiros pensadores acima citados, os dois últimos católicos e o primeiro não católico, mas que muitos entendem que se tivesse vivido algum tempo além do que viveu, provavelmente teria se convertido. Plínio Salgado, esse descobridor bandeirante das essências da terra de Santa Cruz, levantou desde o momento de sua conversão, como assinalou Francisco Elias de Terrada, duas solidíssimas colunas, Cristo e a nação brasileira, combatendo, abre aspas, as ideias estrangeiras que corrompem o Brasil e repelem o reinado social de Jesus Cristo, fecha aspas, como o liberalismo, o positivismo e os totalitarismos de todos os naipes, e propondo o retorno do Brasil à sua autêntica tradição.
Este texto de Francisco Elias de Terrada se chama, aliás, Plínio Salgado na Tradição do Brasil, e é um texto cuja leitura recomendamos a todos. Está disponível, inclusive, no portal da Frente Integralista Brasileira. Havendo falado em tradição, julgamos ser relevante assinalar que a tradição, que pode ser definida como a transmissão, a entrega constante, de geração em geração, de um patrimônio de cultura e de valores substanciais de uma sociedade, constituindo o caráter da nação e a medula de seu povo, não é imobilismo ou passadismo, mas sim permanência, continuidade no desenvolvimento e na renovação, como bem ponderou o pensador e poeta português Antônio Sardinha. Do mesmo modo, reputamos ser importante sublinhar que o autêntico modernismo literário, que não pode ser confundido com outras formas de modernismo, não se opõe à autêntica tradição e ao verdadeiro tradicionalismo, e que é este autêntico modernismo literário, o modernismo de Plínio Salgado, que, como notou a revista Hora Presente, não confundir com a já citada revista Cadernos da Hora Presente, em textos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e Mário Oswald de Andrade, sempre se voltou em sua obra literária para o Brasil profundo, autêntico e verdadeiro e suas legítimas tradições, não rompendo assim nem com a tradição cristã, católica, nem com a tradição nacional brasileira, nem com a própria tradição literária. O Estrangeiro, que é cronologicamente o primeiro romance social em prosa modernista e o primeiro grande romance do modernismo brasileiro, é ainda uma obra inegavelmente notável que por si só bastaria para dar a Plínio Salgado o título de maior prosador do nosso modernismo. E muitos consideram O Estrangeiro o primeiro romance do modernismo, porque os textos de Oswald de Andrade anteriores, no entender de alguns, por serem curtos demais, não configurariam verdadeiros romances. Considerado por Wilson Martins a maior realização romanesca da década de 20, o maior romance da década de 20, ao lado de O Esperado, também de Plínio Salgado, e classificado por Raquel de Queiroz como o primeiro romance modernista, O Estrangeiro teve, desde o momento de sua publicação, um sucesso verdadeiramente extraordinário. E aqui é importante ressaltar que o grande crítico literário, historiador da inteligência brasileira, que foi e é Wilson Martins, afirmou que o Estrangeiro e O Esperado são os dois maiores romances da década de 20, mas é importante destacar que, na verdade, O Esperado foi publicado em 1931 e concluído em 1930, embora se ambiente na década de 20 e tenha sido em parte realmente escrito na década de 20. A primeira edição de tal obra se esgotou em menos de 20 dias e foi algo realmente notável o burburinho que se fez em torno do romance em toda a imprensa pátria. Como observou neste mesmo diapasão Genolino Amado, raros livros suscitaram entre nós tanto ardor e interesse quanto O Estrangeiro.
Quando o livro surgiu, houve, na capital bandeirante, um reboar de palmas festivas e a solicitação de aplausos quase unânimes saudou a admirável criação de Plínio Salgado. Foi, nas palavras do escritor e jornalista sergipano, Genolino Amado, uma consagração instantânea. Como sublinhou anos mais tarde Menotti Del Picchia, o grande romance de estreia de Plínio Salgado confirmou-se como um marco renovador do romance brasileiro, abrindo a série das grandes obras que, num grandioso renascimento de um sadio nacionalismo, escachoaram do norte, tendo na vanguarda a já histórica bagaceira de José Américo de Almeida. Este último, aliás, escreveu a Plínio Salgado uma carta em que afirmou que, depois de haver lido O Estrangeiro, considerara esta obra o primeiro romance em importância do modernismo e resolvera reescrever totalmente o seu livro A Bagaceira, que viria a ser publicado em 1928. Aí é importante destacar que, como já dissemos no artigo, o romance O Estrangeiro é anterior ao romance A Bagaceira, ao contrário do que falaram alguns desses do que escreveram alguns desses pseudo-historiadores que disseram que o romance O Estrangeiro foi inspirado no romance A Bagaceira. Como bem salientou Augusta Garcia Rocha Doria, na obra O Romance Modernista de Plínio Salgado, é na tradição, no passado vivo, na história e nos mitos e lendas pátrios que está a realidade brasileira. Tendo consciência deste fato, Plínio Salgado procurou ressuscitar e reavivar tudo isso no coração de seus contemporâneos, despertando-os para um sadio e construtivo nacionalismo. Consoante enfatizou Francisco Elias de Terrada, a vocação de escritor egrégio impeliu Plínio Salgado à literatura, mas uma literatura a serviço dos ideais de um Brasil autêntico, tendo sido o romance O Estrangeiro não apenas uma das cumeadas da literatura brasileira, mas também a necessária análise sociológica, da qual nasceria um pensamento robustíssimo, o mais brasileiro que dar-se possa. Ainda como fez notar o ilustre pensador político e jusfilósofo espanhol, ao analisar O Estrangeiro, Jackson de Figueiredo apreendeu, com sua característica agudeza, o significado de tal obra, que acima dos seus maravilhosos méritos literários e além do finíssimo estudo sociológico, vem a ser todo um programa político, constituindo-se, no dizer do próprio Jackson de Figueiredo, em um livro de esperança e de fé na pátria brasileira. Além dos já mencionados José Américo de Almeida, Jackson de Figueiredo, Genolino Amado e Menotti Del Picchia, que aliás comparou O Estrangeiro aos Sertões de Euclides da Cunha, diversos outros escritores, pensadores e críticos literários de renome elogiaram o primeiro romance de Plínio Salgado na imprensa pouco depois de sua publicação. Dentre tais escritores, pensadores e críticos literários, podemos destacar os nomes de Agrippino Greco, Afrânio Peixoto, Tasso da Silveira, Brito Broca, Cassiano Ricardo, Augusto Frederico Schmidt, Cândido Mota Filho, Rodrigues de Abreu, Nestor Victor, Oliveira Viana, Nuto Santana, Sud Menuti, Tristão de Ataíde, Alceu Moroso Lima, Andrade Murici, Francisco Patti e Monteiro Lobato. A esses justos e sinceros elogios ao romance O Estrangeiro somar-se-iam, nas décadas seguintes, os elogios igualmente justos e sinceros
de outros grandes escritores, pensadores e críticos literários da Quem e da Leimar, como Gerardo Melo Mourão, Jamil Al-Mansur Haddad, Miguel Reale, Virgínio Santa Rosa, Afrânio Coutinho, Fernando Calage, Érico Veríssimo, Fernando Whittaker da Cunha, Amândio César e os já citados Wilson Martins, Francisco Elias de Terrada, Raquel de Queiroz e Augusta Garcia Rochadoria. E poderíamos citar muitos outros, como Dom Nicolau de Fligut, Mário de Andrade e Silveira Bueno. Antes de publicar O Estrangeiro, já fora Plínio Salgado saudado por Menotti Del Picchia como um dos nossos mais vigorosos pensadores, que, caso raro, vaza seu pensamento em estilo de ouro. Sendo seu nome, como enfatizou o jornal A Gazeta, um nome já bastante popularizado em nosso meio, onde sobravam admiradores de seu talento de exceção. Dotado de temperamento vibrante de artista, envergadura de profundo filósofo, inteligência sagaz, especulativa, percussiente, tinha Plínio Salgado, segundo este jornal, fundado e então dirigido por Casper Libero, firmado em nossos jornais e revistas, páginas de grande valor e unanimemente apreciadas. Portanto, grande era a expectativa que se ergueu em torno do romance e que, como salientou a Gazeta, foi ultrapassada pelo notável livro em que Plínio Salgado se manifestou em toda a pujança de sua atividade literária. Tratando do romance Estrangeiro, Cândido Mota Filho observou que esta obra, por ele considerada o livro mais feliz da atualidade, vem a ser a visão da pátria pelo espírito de um poeta brasileiro. Vem a ser a visão da pátria pelo espírito de um poeta brasileiro. Julgamos ser esta uma boa definição da primeira grande obra de Plínio Salgado, que é, em nosso sentir, o maior poema em prosa do modernismo brasileiro, assim como Iracema, de José de Alencar, é o maior poema em prosa do nosso romantismo. Aliás, recomendo a todos o nosso vídeo Plínio Salgado Poeta, que também está nesse canal. E ressalto também que em breve farei alguns vídeos sobre o poema inédito de Plínio Salgado em homenagem à canção do Exílio de Gonçalves Dias, poema este intitulado Poema do Exílio. E cujos originais agora pertencem a mim. Estavam com o Dr. Genésio Cândido Pereira Filho e agora estão comigo. Tanto os manuscritos quanto os datilografados. No jornal Amanhã, do Rio de Janeiro, publicou Monteiro Lobato, a 19 de setembro de 1926, um magnífico artigo sobre Plínio Salgado e o Estrangeiro, intitulado Forças Novas. Em tal artigo, o autor de Ouro-Pês e Cidades Mortas, tendo reconhecido que Plínio Salgado conseguiu, nas páginas do Estrangeiro, o milagre de abarcar todo o fenômeno paulista, o mais complexo do Brasil, talvez um dos mais complexos do mundo, metendo num quadro panorâmico de pintor impressionista, ressaltou que todo o livro é uma inaudita riqueza de novidades bárbaras, sem metro, sem verniz,
sem lixa acadêmica, só força, a força pura, ainda não enfiada em fios de cobre, das grandes cataratas brutas. E concluiu o escritor Patrício Monteiro Lobato o seu artigo sobre o estrangeiro e seu autor, afirmando que Plínio Salgado é uma força nova com a qual o país tem que contar. E graças a Deus contou. Cassiano Ricardo, mais ilustre poeta de São José dos Campos e companheiro de Plínio Salgado na corrente verde-amarelista do modernismo, leu O Estrangeiro antes da publicação deste, tendo escrito no Correio Paulistano, a 27 de outubro de 1925, que Plínio Salgado adotou, na referida obra, a linguagem típica, cheia de sensações diretas, colhida na fonte do meio ambiente, numa realização integral de consciência nativa, por todas as páginas deste romance admirável que é O Estrangeiro. Cassiano Ricardo, mais ilustre poeta de São José... já é além. Em 8 de dezembro de 1925, antes ainda, portanto, da publicação do Estrangeiro, Cassiano Ricardo assim escreveu sobre o autor de tal romance. Abre aspas, eu não estou falando, né, para não poluir muito, não estou falando quando abre aspas, quando não abre. Plínio Salgado, na prosa bárbara do seu Estrangeiro, identifica os sinais da terra e identifica a fisionomia das nossas coisas em pinceladas diretas e largas de colorido agreste. O vestígio da gleba, que anda disperso pelas páginas do Estrangeiro, está cheio de mocidade, cheio de virgindade e de seiva nova. Sentimos-lhe o cheiro violento através das palavras, como se o prosador formidável se houvesse servido para expressar a manhã brasileira de uma linguagem substantiva, selvagem, típica de raízes ainda úmidas, molhadas de orvalho e de solo nativo. Portanto, o romance Estrangeiro já estava pronto em 1925, embora tenha sido só publicado apenas no início de 1926. Mais tarde, já depois de haver sido publicado o romance Estrangeiro, Cassiano Ricardo escreveu que o livro em questão é uma representação simbólica do Brasil que alvorece, tateando o destino na bruma, sintetizando admiravelmente a paisagem física e moral da pátria. No mesmo artigo, o poeta de Vamos Caçar Papagaios, Cassiano Ricardo, assim escreveu a propósito do autor de O Estrangeiro. Plínio Salgado é um brasileiro que conseguiu viver o Brasil, penetrar os recantos úmidos da terra brava, fixar-lhe os aspectos mentais, ouvir o tropel da nação vindoura, adivinhá-la nas intenções mais obscuras de mundo virgem, plasmar o tumulto da cidade babélica. Numa palavra, ser brasileiro. No mesmo sentido daquilo que asseverou Cassiano Ricardo, a propósito do romancista de O Estrangeiro, assinalamos em artigo publicado no jornal Linguagem Viva de São Paulo que nas páginas do Estrangeiro e dos dois romances sociais em prosa modernista que se lhe seguiram e que com ele compõem as denominadas Crônicas da Vida Brasileira, O Esperado, de 1931, e O Cavaleiro de Itararé, de 1933, Plínio Salgado se revelou o genial cronista, intérprete de uma época de dúvidas e de incertezas, que sob o signo dos mais sadios e edificadores ideais cristãos,
patrióticos e nacionalistas, demonstrou ser um arguto espectador e profundo conhecedor de todas as correntes de opinião e de todos os dramas dos diferentes segmentos da sociedade brasileira de seu tempo. Revelou-se, ademais, dotado de formidável capacidade de compreender todos os antagonismos, bem como de alma para efetivamente sentir, sofrer e expressar, sem temor ao uso da palavra e absolutamente livre das questões de forma e de estilo, todos os complexos estados de espírito nacionais. Nenhuma frase pode, com efeito, defini-lo melhor do que aquela em que assim afirmou no início de sua obra Despertemos a Nação: o drama de meu povo apoderou-se de mim. Com O Estrangeiro, maior romance ou poema em prosa modernista, Plínio Salgado conquistou o lugar de maior prosador do modernismo brasileiro, como Cassiano Ricardo salientou por mais de uma vez, e já aqui observamos. Faz-se mistério assinalar, porém, que a maior obra literária de Plínio Salgado não é O Estrangeiro, mas sim A Vida de Jesus, que o padre Leonel Franca bem qualificou de joia de uma literatura. O Estrangeiro é, como frisamos algures, uma obra em que podemos sentir o cheiro de nossa terra e que se constitui a um só tempo numa magistral exposição dos problemas que afligiam e ainda afligem o Brasil e o seu povo, e numa profissão de fé do autor no porvir da nossa nação. É ele, como igualmente já destacamos, uma crônica das vidas paulista e brasileira das décadas de 1910 e 1920, com a fixação da vida rural, da vida numa provinciana cidadezinha do interior paulista, a fictícia Mandaguari, inspirada em Monte Aprazível, na zona da Araraquarense, e da vida na grande urbe, isto é, em São Paulo. Sobre esta última cidade, guardamos na memória as seguintes palavras, estuantes de profunda poesia, do autor do Estrangeiro: Piratininga, cidade de ouro resplandecendo na aurora, diadema na cabeleira verde dos cafezais, corpo astral invisível da cidade parda, de chaminés negras e bairros escusos. Em O Estrangeiro, o ciclo ascendente do colono é simbolizado pelos Mondolfis, italianos que chegam da península, sem mais do que algumas trouxas de roupa, e em poucos anos, com o suor de seus rostos e uma certa dose de sorte, a geada que poupa os cafezais de Carmine Mondolfi, o patriarca da família, ao passo que devasta todos os outros da região, tornam-se milionários com fazendas de café, indústrias, ações majoritárias de uma estrada de ferro, palacete na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na capital bandeirante, automóveis de luxo e título de Cavaliere Ufficiale do Reino da Itália para Carmine Mondolfi. O ciclo descendente das tradicionais famílias quatrocentonas paulistas, por sua vez, é representado pelos pantojos, que grandes fazendeiros no interior mudam-se para a capital paulista, onde vão residir num palacete no aristocrático bairro de Genópolis, e após vender a fazenda aos Mondolfis, acabam rapidamente dissipando toda a fortuna nos luxos e vícios da cosmopolita metrópole do café. Zé Candinho, natural do Vale do Paraíba, é um caboclo rijo e labutador que simboliza os novos bandeirantes, os brasileiros autênticos que, fortes como fundadores de países, marcham pelas veredas rumo ao oeste, ao sertão, como haviam feito seus antepassados
durante a epopeia das bandeiras. No Indalécio representa, ao contrário, os caboclos que não têm forças para lutar, para progredir, e de olhos morteiros, toadas monótonas nos lábios, sofrem pela mão dos poderosos nacionais e estrangeiros, diante da completa omissão do governo. Juvencio, o mestre-escola, é o patriota e nacionalista que leva seus alunos, sejam eles filhos de italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, sírios ou caboclinhos e mulatinhos, uma admirável mensagem de civismo, enquanto combate o cosmopolitismo com todas as suas forças. É ele quem estrangula os papagaios que haviam aprendido a cantar o hino fascista de Ovinezza e que tentara debalde curar no sertão, num episódio em que Plínio Salgado manifesta claramente o seu entendimento de que as doutrinas alienígenas jamais seriam a solução para os problemas do Brasil, como aliás ele voltaria a dizer e afirmar diversas vezes, ao contrário do que dizem certos pseudo-historiadores aí, que afirmam até hoje, muitas vezes, que ele queria transplantar o fascismo italiano para o Brasil, que é um absurdo total. Como pode ver qualquer um que ler a obra de Plínio Salgado. Ivan, o russo ocidentalizado que se sente estrangeiro em todas as pátrias e que nos bairros escusos de Moscou conspirara para matar o czar de todas as Rússias, constitui o personagem central do livro. É, como diz o autor no prefácio em que é esquematizada sua obra, a síntese de todos os personagens e a consciência de todos os males. Tendo enriquecido, torna-se proprietário de uma fábrica no Brás, em São Paulo. O russo, por outro lado, não conseguiu se integrar ao Brasil, ao contrário dos Mondolfes, em que pese o esforço de Juvencio, e não foi feliz no amor, de modo que termina por dar cabo da própria vida, num ato trágico em que também são mortos todos os seus empregados. Aliás, certamente muitos reclamarão de spoiler aí, mas spoiler, aliás, é um conceito muito recente que eu nem adoto, né? E peço desculpas a quem se sentir lesado com isso. Como fica claro, porém, no final do livro, é Ivan um personagem fictício, criado pelo professor Juvencio, que dele fez o protagonista do romance que escreveu. No livro, o Juvencio, o estrangeiro seria um romance escrito por Juvencio, dentro da ficção de Plínio Salgado. Major Feliciano figura o charlatanismo da política dominante do Brasil, constituindo o típico político profissional que age sempre em prol do interesse próprio e em detrimento do bem comum. Por fim, Eugênio Fortes, o poeta, representa por seu turno o alinhamento dos intelectuais, voluntariamente exilados em suas torres de marfim, em face da realidade e dos problemas de que padece a nossa sociedade, de que então padecia e ainda padece a nossa sociedade. Fechamos o presente artigo esperando que este sirva para que mais pessoas, vencendo os preconceitos político-doutrinários ou mesmo estéticos que porventura tiverem, conheçam a fecunda e injustamente olvidada obra literária de Plínio Salgado, e em particular o seu romance Estrangeiro, maior romance em prosa do modernismo pátrio
e um magnífico retrato da nossa terra de Santa Cruz e de sua autêntica tradição, assim como um magistral manifesto em defesa destas. Muito obrigado.